Palmeirense, vamos ver então que os principais comentaristas falaram da vitória do Verdão no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. Fluminense 1, Palmeiras 2, Verdão ganhou com gols de Maurício e Vitor Roque. Meu amigo, Maurício fez aí no finalzinho do primeiro tempo, empatando o jogo, gol de pênalti, cobrança de pênalti do Cano. Maurício no finalzinho cabeceia, o Fábio toma um piruzaço, frangaço do Fábio ali, pegou com a mão ali, não conseguiu segurar pelo rabo, espanou a bola para dentro do gol. E depois o Vitor Roque atravessa um passe do zagueiro do Fluminense, dribla zagueiro, goleiro e companhia limitada e empurra rasteira pro gol, um golaço. E faz o 2-1, a virada do Verdão. Palmeiras segura, aguenta firme até o final e esse foi o número final, aí, os números finais do jogo. Palmeiras 2, Fluminense 1, dentro do Rio de Janeiro, dentro do Maracanã. Quero ver o que o Felipe Melo, o Pitbull, achou desse jogo, ele que tem aí simpatia pelos dois times, ganhou Libertadores pelos dois times. O que será que ele achou desse jogo, hein? O Nilson César vai falar também, quero ver o Fernandinho Fernandes, o que ele vai dizer. Quero ver essa galera aí, tá? O que esse pessoal vai falar aí de Palmeiras e Fluminense. Fluminense 1, Palmeiras 2. Fala, Pitbull. No jogo, o Fluminense perdeu em casa novamente para o Palmeiras. Achei um jogo equilibrado, mas se tiver que colocar o primeiro tempo, o Fluminense foi melhor, porque teve mais finalização. O segundo tempo eu achei o Palmeiras também melhor. Todo jogo foi um jogo equilibrado. Agora, o Palmeiras mostra um mental muito forte, como eu já falei diversas vezes. E o Fluminense precisa vencer o mais rápido possível, porque perderam. É o terceiro jogo seguido que perde, né? Então, assim, o mental abala, né? Toda aquela fase boa, a confiança altíssima do Mundial tá indo embora. E o próximo jogo é importante, difícil, contra o São Paulo fora de casa. Depois tem mata-mata contra o Inter fora, que também é muito difícil. Então o Fluminense precisa vencer os jogos aí. Samuel Xavier deu uma entrevista agora muito, muito inteligente. Falou que o time precisa melhorar, de fato. A situação é vencer, tem que vencer os jogos. E vencendo, recupera a confiança. Vencendo, recupera a confiança. E quando você perde os jogos, assim, a confiança abala, o cara já deixa de fazer coisas mais difíceis, sabe? E pro outro lado, o Palmeiras, que mostra que é forte, né? Ganhou o jogo, mais um jogo fora de casa. Não foi o melhor jogo do Palmeiras, mas venceu. Tá? Vai brigar ali até o final, pô. Pelo título, sem dúvida nenhuma. É isso, pessoal. Estamos aqui assistindo Corinthians e Cruzeiro também agora. Já vai começar os jogos de 9h30. Valeu. Mas foi o Fluminense que pressionou, que tinha finalizado 6 vezes, chegou ao seu gol num pênalti grotesco, cometido pelo Facundo, indiscutível, é verdade, mas um lance grotesco. E o Fluminense, com toda a justiça, venceu o jogo, poderia inclusive pensar em ampliar, porque jogava muito mais que o Palmeiras, até que o Fábio deu um presentão para o Palmeiras. Grande goleiro, o ídolo da torcida do Fluminense, mas não pode tomar um gol como aquele, né, na cabeçada do Maurício, na única finalização do Palmeiras no primeiro tempo todo. No segundo tempo, não. Aí o Palmeiras, de fato, entrou em campo, jogou bem, jogou como um time com atitude que tem ambição no campeonato. Partiu para cima, teve chance para desempatar antes. Aquele lance incrível em que o Facundo, cara a cara, chutou em cima do Fábio, a bola voltou, aí com o gol aberto, o Vitor Roque cabeceou em cima do zagueiro que correu lá para salvar, enfim, desperdiçando uma enorme chance. Depois disso, o Palmeiras fez o segundo gol em um outro presente, uma outra falha individual grave, a bola que o Martinelli foi atravessar e deu para o Vitor Roque. O Vitor Roque ontem de novo jogando bem. E o Palmeiras, então, conquistou uma vitória muito importante pensando em campeonato. Primeiro que o Palmeiras ganhou de um time bom. Segundo que o Palmeiras há muito tempo não ganhava no Maracanã, né? Desde a final da Libertadores contra o Santos. E do Fluminense não ganhava desde 2017. E do Fluminense não ganhava desde 2017. Exatamente. Então, o Palmeiras devia essa vitória no Maracanã, né? Há muito tempo. Meus amigos, tivemos 2 vitórias importantes. 2 jogando fora de casa. O Flamengo jogando em Bragança, derrotou o Bragantino. E o Palmeiras derrotou o Fluminense no Maracanã.
Esses dois vão estar cabeça a cabeça brigando junto com o Cruzeiro aí pelo título brasileiro. Não, o Palmeiras não tem essa não. Não jogou bem. O Palmeiras é um time de resultado, entendeu? Mesmo sem jogar um futebol primoroso, encantador, o Palmeiras faz resultados, é um time competitivo, sabe disputar esse tipo de competição. O mesmo pode dizer o Flamengo. Tá? O Flamengo ganhou, sem jogar um primor de futebol, ganhou do Bragantino. E 2 vitórias que botam eles ali, junto com o Cruzeiro, na ponta do campeonato, brigando cabeça a cabeça pelo título brasileiro. Não sai desses 3. Opine também. A diferença no primeiro para o segundo colocado agora é de 1 ponto apenas na ponta do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro empatou 0-0 com o Corinthians, um jogo morno, sem graça, com muita vontade, mas pouco espetáculo, pouca inspiração. O Flamengo fez o seu papel, venceu lá em Bragança Paulista, sempre é difícil vencer o Red Bull no seu estádio, e o Flamengo, apesar de todas as fofocas que andam cercando o clube nesses últimos dias, o Flamengo foi superior e acabou vencendo a equipe do Bragantino 2-1 e agora tem apenas 1 ponto de diferença para o Cruzeiro, que é o líder do campeonato, Flamengo segundo. Destacar também o Palmeiras, que conseguiu uma boa vitória no Maracanã de virada 2-1 para cima do Fluminense, e o Palmeiras agora assume o 3º lugar, que era do Bragantino, que com essa derrota cai para a 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Enfim, a disputa está muito grande e não chegamos ainda nem na metade da competição. Daqui a pouco começa a disputa aí de Libertadores, de Sul-Americana, de Copa do Brasil, por isso é importante os clubes conquistarem pontos nesse momento, porque quando chega o momento das equipes disputarem simultaneamente essas competições, às vezes o Campeonato Brasileiro acaba ficando de lado, deixa de ser a prioridade naquele instante. E você está gostando do que está vendo até esse momento no campeonato? Quem é que está com pinta de campeão? Diz aí. Esse recorte do torcedor do Palmeiras que eu mostrei aqui, que eu acho que é um recorte insano, tá? Eu não consigo ver nada do que esses caras veem. Eu não consigo nada disso. Eu não tenho nenhuma dúvida que desde que o Abel chegou, o time mais consistente do Brasil é o Palmeiras. É isso. O time que você menos quer enfrentar na casa é o Palmeiras. O time mais chato de você encarar é o Palmeiras. E aí, meu irmão, você gostando ou não, você que é torcedor do Palmeiras, tá nessa galera aqui que acha que o time é um catado de bagre, que o Palmeiras é mal treinado há 3 anos, e essa é a sua verdade, porque não é o que o campo diz, nem o que a prateleira de títulos do Palmeiras diz. Os adversários dizem. Agora, irmão, se tu tá achando ruim, se você, torcedor do Palmeiras, esse torcedor do Palmeiras aqui, essa pequena parcela, cara, volta para um período de 2012, volta para o período de 2014, talvez você fosse mais feliz nessa época, talvez você fosse mais feliz com o Valdívia e não com o Veiga. E aí eu acho que isso diz mais sobre você do que sobre o que é ser um clube. Se você, torcedor do Palmeiras, era mais feliz com o Valdívia do que com o Veiga, com todo o carinho do mundo, você tá errado, velho. Você comeu um potinho de cocô. Porra, você tá errado, porque um cara te deu 10 títulos, o outro não te deu porra nenhuma. Meus amigos do esporte, mesmo com esse 0-0 chechelento aí, o que interessa é que o Cruzeiro segue líder do Campeonato Brasileiro, 34 pontos ganhos, e salvo engano, é o time com mais jogos de invencibilidade entre todos das 4 principais divisões do futebol brasileiro. 16 jogos no geral, 11 só no Campeonato Brasileiro, só que normalmente um 0-0 é quase sempre uma grande merda, né? Mas esse resultado aí, eu até acho que o Cruzeiro não pode lamentar, principalmente pelos últimos minutos de pressão do Corinthians, o que é algo absolutamente natural que aconteça. Teve defesa importante do Cássio no chute do Memphis Depay e teve também aquela bola que o Vidalba salvou na linha. Era ele a bola e o gol, ele acabou salvando. E o Cruzeiro, é claro que também perdeu chances claras, principalmente uma com o Caio Jorge na cara do gol ainda no primeiro tempo, né? Mas de uma forma geral, o Cruzeiro foi muito bem marcado, mas marcou demais também. Acho que um ponto que merece atenção é que o Cruzeiro criou menos do que o habitual, porque o Corinthians também correu demais, marcou demais, isso dificultou a criação do Cruzeiro. Era normal que diante de tudo isso o Corinthians fizesse uma certa pressão, principalmente no final do jogo ali, porque o Dorival tá no bico da maritaca também, né? Começam os questionamentos com o trabalho dele. De qualquer forma, o Cruzeiro segue e o que interessa é que segue na liderança isolada, com grande possibilidade de seguir rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Tá fedendo isso. Porque domingo recebe o Ceará, que aliás perdeu em casa para o Mirassol hoje. Então, senhoras e senhores,
Ganhar do Cruzeiro, mais uma vez, foi demonstrado que é muito difícil. É impressionante como o time do Léo Jardim não deixa espaço para o adversário. E também por isso, o Corinthians não conseguiu também criar demais. Cruzeiro bem marcado, mas também marcou. Criou pouco, mas o Corinthians também criou pouco. Então, assim, não foi um grande jogo, não, mas até que não foi dos piores, né? Repito, atenção, 11 jogos sem derrota, liderança isolada e talvez na melhor partida do Corinthians, do Dorival, na casa dos caras, e ainda assim o Cruzeiro não perdeu. Então, repito, tá fedendo briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E detalhe, não é só no Brasileiro não, já falei aqui e vou repetir. Esse jeito de jogar, a forma que o Cruzeiro está jogando, essa eficácia, essa eficiência, e mesmo não criando tanto, ele não deixa o adversário criar e torna-se um adversário muito indigesto para qualquer um dos oponentes no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Está fedendo briga por títulos na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro lidera de forma isolada. É isso aí, beijo na alma, tchau. Pois é, você viu aí Everton Guimarães, você viu aí o Pitbull, Companhia Limitada, a imprensa aí dando a opinião a respeito da tabela de classificação do Brasileirão. Agora, olha, a gente começou, o Fortaleza terminou a primeira rodada líder, a segunda rodada acabou com o Inter líder, terceira e quarta com o Flamengo, a quinta com o Palmeiras, a sexta com o Flamengo, a sétima com o Palmeiras, oitava, nona e décima também com o Palmeiras, 11ª, 12ª, 13ª com o Flamengo, 14ª, 5ª e 16ª com o Cruzeiro, amigo. É isso aí, hein? A 14ª, 15ª e 16ª com o Cruzeiro. E o Cruzeiro agora tá só um ponto à frente do Flamengo, até onde nosso amigo Fernandinho deixou claro aí, né? O Flamengo ganhou do Red Bull fora de casa, ganhou em Bragança, 2-1. Palmeiras ganhou do Fluminense fora também, no Rio, no Maracanã. E o Cruzeiro empatou com o Corinthians em São Paulo. Baita resultado pro Corinthians, se você pegar o momento dos dois times. Excelente resultado do Corinthians. Escapou de perder pro Cruzeiro, que o Palmeiras perdeu. Embora o Palmeiras perdeu jogando em Belo Horizonte. Mas, de todo modo, para os momentos dos dois times, até que foi um resultado bom pro Corinthians, na minha opinião. E olha na sua, qual foi? Com quem você concorda? De quem você discorda? Esses comentários todos aí. Até o próximo vídeo. Inclusive tá pintando na tela mais um aí, ó. Pode clicar depois do seu comentário. Pausa, comenta e clica aí. Avante palestra.